Olá, boa tarde, meus amigos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo. Tá bem, tô tudo bem, graças a Deus. Eu quero deixar aqui um versículo da palavra do Senhor. Se encontra aqui no livro de Evangelho de João, no capítulo 4. Eu vou estar lendo. Está lendo 4. Aí vou ler aqui alguns, Deus vai me indicando que eu vou ler. Disse aqui, ó: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se. Assim, junto da fonte, era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber? A mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirás e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço bebendo, ele próprio, ele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse-lhe: não tenho marido. Disseste-lhe Jesus: disseste-lhe bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Então, irmãos, Jesus, eu quero dizer que Jesus, ele não faz acepção de pessoa, né? Ali, como ele passou por ali, que aquela mulher que estava lá tirando água, ele pediu para ela de beber, e ela foi e falou: como pode, né, você sendo judeu e vai se comunicar com a mulher samaritana, que eu sou samaritano? Ele disse para ela, né? Aí ele disse para ela: se ela conhecesse o dom de Deus e sabesse quem daria água para ela, ela pediria e ele daria água para ela. Ele estava falando o quê? Da palavra de Deus, da salvação para a vida dela, né? Porque Jesus, ele falou com a mulher, porque Jesus, ele não faz acepção, né?
quando ele andou aqui nesse mundo, né, ressurreto aqui na terra, que ele veio para salvar, ele veio para quem precisava, ele veio para quem estava doente, ele não veio para quem estava são, porque os que estão doentes precisam de médico, né? E ele veio então, pois ele veio para aqueles que precisavam. Então ele falou com a mulher samaritana, ele viu que ela não era uma judeia, ela era samaritana, né? Porque Jesus conhece nós, irmãos. E como os discípulos tinham ido comprar comida, ele sentou ali. Então ele sentou porque ele estava cansado. Porque Jesus, quando andou aqui na terra, ele veio aqui como homem, né? Veio como um ser humano, um homem, para salvar o mundo, né? Então ele tinha canseira, ele sentia canseira, ele comia, ele bebia, ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha sono. Jesus, ele andou aqui na terra, ele era igual nós. Ele sentia dor, ele sentia medo, né? Quando ele foi para ser crucificado, Jesus sentiu medo. Jesus, ele ficou mesmo amargurado, com medo ali do que iria acontecer, mas como ele tinha que passar por aquilo, tinha que passar por aquela agonia, né? Então ele teve que ter força para aguentar, né? E ele venceu, né? Então ali ele sentou na beira daquele poço. Quando ele sentou ali, a mulher veio tirar água, né? Aí ela disse para ele: não tem com que tirar, o poço é fundo. O nosso pai Jacó deixou esse poço. Ele próprio bebeu da água e deu ao gado, né? Então, ela estava dizendo que o poço era fundo e não tinha como ela tirar a água. E como ele daria água viva para ela, né? Aí ele foi e respondeu para ela. Se ela tivesse o dom de Deus e soubesse quem estava falando com ela, e ela pediria, ele daria essa água viva para ela. Aí que ela foi, ele falou para ela que se ele desse aquela água para ela, aquela água que ela estava tirando, quem beber daquela água tornara a ter sede, mas a água que ele estava oferecendo para ela, que é a palavra de Deus, a salvação, isso aí, ela nunca mais terá sede, né? Nunca mais, porque recebeu a palavra do Senhor, né? Então aí ele foi e falou para ela: vai lá e chama o seu marido, né? Ela falou: então me dá dessa água, para mim nunca mais vir aqui tirar. Aí ele falou: vai, chama seu marido e vem cá. Ela foi e falou: não, eu não tenho marido. Ele disse: disseste bem, porque você já teve 5, mas o que você tem agora ainda não é o seu marido. Ela veio, viu que era um profeta que estava falando com ela, né? Porque ela sabia que tudo que ela estava falando, que ele estava falando com ela, já tinha acontecido com ela. Então o que ela fez? Aí ele pegou e falou para ela: o que você tem agora não é teu. Aí ela foi e respondeu para ele assim, ó, peraí, é aqui no 5, no 6. Peraí, eu pulei aqui, peraí. Eu estava no 4, deixa eu ver. 4, aqui. Aí ela disse assim para ele, ó, ele disse que para ela, que o que ela tinha não é dele, e ela disse a verdade. Aí disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vos adoreis, e que é em Jerusalém, o lugar onde deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, em Jerusalém, adorareis o Pai. Vos adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porque ele estava dizendo que ela adoraria alguma coisa que ela não sabia, e ele adora o que sabe, que era Deus, né?
Aí ela disse assim, ó, ele falou, a salvação vem dos judeus, porém a hora vem e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adoram em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas estas coisas. Jesus lhe disse, eu sou, e eu é aquele que fala contigo. E nisso vieram os seus discípulos, né? A discípula tinha ido comprar comida, já vieram. E aqui ela deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Ela já viu que era ele, né? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entrando os seus discípulos, lhe rogaram, e dizendo, Rabi, come. Porém, lhe disse uma comida, tenho para comer, que vós não sabeis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus lhe disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha que bênção, né? Então, os discípulos já estavam pensando na comida que ia saciar a carne. E ele já estava pensando na comida que é espiritual, né? Já estava pensando que ele já falou que a comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar as obras. Que naquele momento ele tinha realizado uma ali que ele falou ali, pregou para aquela mulher, que aquela mulher estava ali perdidamente, né? Tinha já cheia de pecado, tinha servido, já tinha 5 maridos, e o que tinha não era dela, e quando ele falou, ela largou tudo, até o canto ela largou e foi pregar a palavra de Deus para as pessoas. Amém, irmãos? Que esta é a palavra que Deus me deu no meu coração nessa tarde. Fique com Deus e Deus nos abençoe a cada um nessa tarde. Que o Senhor fale nos nossos corações através dessa palavra. Que nós possamos pregar o Evangelho para as pessoas. Que nós não viemos fazer acepção de pessoas. Porque o que nós estamos vendo hoje em dia é as pessoas fazendo acepção. Não está falando para as pessoas que necessitam. Pessoas que estão por aí jogadas na sarjeta, no mundo das drogas, no mundo do crime. Essas pessoas estão indo para o inferno, né, de passo a largo, porque as pessoas estão fazendo acepção. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Fique com Deus, fica com essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo. Tchau.